Olá pessoal, vamos apresentar uma ferramenta essencial para o nosso trabalho como desenvolvedor. Trata-se do Visual Studio Code, ou como é normalmente chamado, VS Code. O site para download é o code.visualstudio.com. Ao acessar o site, ele apresentará esta página. O VS Code, pessoal, é um editor de texto multiplataforma disponibilizado pela Microsoft para o desenvolvimento de aplicações web. Ele fornece suporte a várias linguagens, como por exemplo o Node.js. Você deve clicar nessa opção Download para baixar a versão adequada, para o seu sistema operacional. Clicando na opção Download, você seleciona o link para o download de acordo com o seu sistema. No nosso caso, utilizaremos o Windows. Então é só baixar e fazer a instalação do software, apenas confirmando as sugestões para a instalação do Windows. O legal dessa ferramenta é a importância dela para os desenvolvedores que pretendem trabalhar em ambientes multiplataforma, por exemplo, seguindo a tendência de desenvolvimento web em ambiente Mac e Linux, ao mesmo tempo em que mantém o projeto compatível com o Windows. É, de fato, muito legal. Bom, então agora nós vamos acessar o software para a gente poder fazer uma apresentação. Então vamos lá. Eu vou selecionar o Hyper, que nós vimos numa aula anterior. Vou abrir como administrador, vou executar como administrador. A gente aguarda um pouquinho, o software abrir. Maximizo aqui a janela. No meu caso, eu vou selecionar a unidade D. E aí eu vou abrir o Windows Explorer. Onde eu vou selecionar uma pasta de um projeto qualquer. Seleciono a pasta. Em seguida eu volto para o Hyper. Colo. Ou melhor, inicialmente eu coloco um CD para poder trocar para esse diretório. Pressiono Enter. Para a gente poder chamar o Visual Studio Code, o VS Code, basta digitarmos code, espaço, ponto, e pressionar o Enter. Ele automaticamente já abre o software para a gente. Muito bem. A gente vai mostrar algumas configurações que eu acho assim, muito importantes para o nosso trabalho. Então vamos começar com a configuração de tema. Então vamos considerar aqui, olha, desses ícones, de cima para baixo o segundo, ele é referente às extensões. A gente vai clicar nesse link. E acima, em pesquisar extensões, nós vamos digitar o tema que iremos utilizar como padrão, que é o Drácula. Aí vai aparecer uma opção para você instalar, você instala o Drácula oficial. Eu acho assim, eu gosto muito desse tema, acho bem interessante, tem uma cor escura, boa para vista, acho bem interessante. Bom, uma vez configurado esse tema que nós vamos utilizar, vamos agora configurar as fontes. E para nós configurarmos as fontes, nós vamos configurar uma fonte que tem um efeito conhecido como Font Ligatures. Ele permite a formação de símbolos, como a união de um ou mais caracteres. Por exemplo, eu vou abrir aqui um arquivo qualquer, esse index.js. Então imagine que eu tivesse que colocar aqui o maior igual. Se eu coloco a opção aqui maior igual, observem que ele já forma um símbolo
referente à união desses dois caracteres. Então, para a gente poder ter esse visual, nós precisamos instalar algumas fontes. Para isso, nós vamos abrir aqui o nosso Google. E a partir do Google, eu vou digitar Fira Code, pressiono o Enter. Essa primeira opção que nos aparece aqui, a gente clica nessa opção. A gente desce um pouquinho até nós encontrarmos aqui essa opção Solution, Download and Install. E aí você clica no Fira Code, ele vai fazer um download, eu já fiz aqui para poder agilizar, né, o nosso trabalho. Muito bem, feito o download, a gente tem esse arquivo, a gente descompacta esse arquivo. Com esse arquivo descompactado, a gente vai entrar nessa pasta TTF. E depois que a gente abriu essa pasta, basta simplesmente você dar um clique duplo em cada um dessas fontes que ele vai nos disponibilizar, e aí você vai poder ter aquele efeito que eu mostrei anteriormente, né? Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho essas fontes instaladas na minha máquina. Vamos então voltar lá para o nosso software e vamos continuar com as nossas configurações. Agora, nós vamos instalar um outro pacote, ainda na parte aqui de extensões. Nós vamos instalar um pacote de ícones chamado Material Icon Theme. Então eu vou digitar aqui. Material Icon Theme. Bom, eu já tenho aqui também esse pacote instalado na minha máquina, no meu VS Code. Agora vocês farão o mesmo, vão fazer também essa instalação. Bom, o que tem de interessante nesse Material Icon Theme? Ele configura ícones de acordo com o tipo de arquivo. Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, vários arquivos, e esses arquivos, eles são todos representados por um ícone, vocês podem observar. Então, de acordo com os arquivos que eu vou criando, os tipos de arquivo, ele vai definindo um ícone apropriado. É bem interessante, eu acho bem legal esse Material Icon Theme. Uma outra coisa que a gente vai fazer também aqui é a instalação de um outro plugin. Então, nós voltamos lá nas extensões. O próximo plugin, a próxima opção ou a próxima extensão que a gente vai utilizar é o Color Highlight. Eu também já tenho ele instalado aqui, né? Esse plugin também é bem interessante. Toda vez que você insere um hexadecimal referente a cores, ele desenha uma bordinha com a cor correspondente àquela que você está utilizando. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou selecionar esse arquivo de estilos, onde a gente definiu algumas cores. Então, observem que quando nós definimos esse valor hexadecimal, ele já cria essa bordinha, já definindo a cor que nós utilizamos, que nós configuramos. E ele funciona tanto para JavaScript como para HTML e CSS. Também é muito interessante essa extensão. Bom, agora nós vamos para configurações de usuário. Para isso, vamos fazer o seguinte, a gente tem algumas alternativas para podermos chegar lá. Uma delas é você trazer o indicador do mouse até o menu Arquivo, aí você clica em Arquivo, em seguida você vem em Preferências e depois em Configurações. Bom, uma vez que você clicou aqui,
vai aparecer aqui em cima um íconezinho de um documento, onde ele vai te permitir abrir as configurações JSON. É exatamente aqui que a gente vai entrar. Bom, aproveitando, eu vou mostrar também uma outra alternativa. Você pode utilizar um Ctrl Shift P. E aí ele abre essa opção, essa janelinha de diálogo, e aí você vai dizer que quer também abrir as configurações JSON. Muito bem. Então eu deixei anotado aqui para facilitar e para não passar despercebido nenhum dessas configurações que eu considero bastante relevantes. Começando aqui pelo Windows Zoom Level, né, eu defini um valor 2, né, porque eu defini uma fonte um pouquinho maior. Se você preferir uma fonte um pouco menor, você pode colocar o valor 1 ou então até mesmo 0. Né? Bom, nós definimos aqui também o Color Theme, definimos como Drácula, que é o tema que nós estamos utilizando. Utilizamos aqui também uma configuração chamada Font Family, onde a gente define o Firacode, que nós instalamos. Definimos aqui para o nosso editor também o Font Ligature, definimos como True, porque ele define, né, aqueles símbolos com a junção de alguns caracteres, como por exemplo o maior e igual, né, que a gente tem aqui essa representação, a gente já pôde demonstrar. Também para o nosso editor nós configuramos uma fonte tamanho 14. Bom, no meu caso 14, se você achar 14 um pouco, né, um número um pouco elevado, você pode diminuir um pouco a fonte, né, alterando para 12, por exemplo. É uma fonte da sua preferência. Bom, uma outra opção que eu acho interessante também é essa opção Editor Rulers. Aqui ele define para a gente, ele delimita, na verdade, ele cria uma barra vertical indicando para a gente qual seria um limite ideal para que a gente pudesse utilizar o nosso código, né? Para que o nosso código seja bem legível, né? Muito embora a gente vai ver nas próximas aulas alguns recursos que farão uma quebra automática de linha, criar, entre outras coisas, opções de autocompletar. É uma opção bem interessante que a gente vai ver nas próximas aulas. Continuando, a gente definiu também editor tab size, tamanho 2 aqui. Normalmente esse tamanho vem um tamanho de 4, é o tamanho do tab. Quando você pressiona a tecla tab, o salto que ele dá, a quantidade de espaços que ele faz. Eu aqui já fiz minha alteração para 2, você pode até observar que ele coloca aqui essa opção aqui embaixo, ele define espaço 2, né, para tabulação. Uma outra coisa que eu acho muito interessante também é essa opção no editor chamada Render Line Highlight. A gente definiu como Gutter. O que ele faz, esse Gutter? É o seguinte, quando você seleciona uma linha, observem que ele cria uma borda para a numeração da linha. Se eu não tivesse definido esse Gutter aqui, ele desenharia uma borda para toda a linha. Então, para não ficar poluído o nosso texto, eu achei interessante colocar o Gutter, porque aí ele coloca essa bordinha só do lado da linha, né, em cima da linha, que eu acho bem mais interessante. Definimos aqui uma fonte referente ao Terminal Integrated. E o que seria esse Terminal Integrated? Esse terminal é exatamente esse terminal aqui, essa opção do menu terminal, que ele abre um terminal aqui embaixo para que a gente possa utilizar. Tem um efeito de um prompt, né? Como aquele hiper que a gente viu. E eu posso, inclusive, definir vários terminais. Eu, por exemplo, aqui eu tenho um terminal definido, eu poderia definir um segundo terminal. Ele já abriu o segundo, eu poderia definir vários terminais. Bom, uma outra coisa também muito interessante é o Emmet. E o que vem a ser o Emmet? É um plugin que vem por padrão no VS Code. Ele permite agilizar o nosso processo de criação, por exemplo, de um arquivo HTML. Então imagine que você quisesse criar um arquivo que fizesse a chamada para uma classe e dentro um link com uma classe chamada teste. Então, se você digitar isso aqui,
div.class maior a ponto teste, ele define um atalho que automaticamente ele já cria um HTML para você. Por exemplo, eu vou criar esse arquivo aqui para a gente mostrar como é que isso é interessante. Vou criar aqui um novo arquivo, vou criar um arquivo teste.html. Bom, nesse arquivo eu vou digitar aquilo que eu havia apresentado anteriormente. Então, quando eu dou um Ctrl espaço, ele já me mostra ali que ele pode, a partir desse atalho, criar para mim esse HTML. Eu dou simplesmente um Enter e ele, de fato, já cria esse HTML automaticamente. Eu acho bem interessante esse recurso do Emmet. Bom, uma outra coisa também é que ele, por padrão, o Emmet trabalha com arquivos HTML. Como nós também utilizaremos React, então nós definimos aqui uma outra configuração chamada Include Language, onde a gente define que a gente vai querer um JavaScript React. Uma outra coisa também que a gente define, e dessa vez como never, ou seja, nunca, né? É essa configuração, update import on file move.enable. O que ele faz? Ele vai desabilitar uma determinada funcionalidade que o VS Code nos coloca assim automaticamente para JavaScript. Então o que ele faz? Ele define algumas importações que quando você movimenta o arquivo de um lugar para o outro, ele vai transfere também aquelas importações. Ele carrega essas importações. Eu não acho isso interessante, por isso eu defino como never. Uma outra coisa também que eu acho interessante, e isso de fato é muito interessante, é esse breadcrumbs. Eu coloco um true, habilito como true. Por quê? Porque ele cria essa barra superior aqui, indicando para a gente qual é a localização desse arquivo selecionado. Então, por exemplo, a gente está editando aqui um arquivo chamado settings.json. Agora, onde é que está esse arquivo aqui? Ele mostra exatamente na pasta user, Ruben, appdata, roaming, code, user, setting.json. Então, se eu for selecionar, por exemplo, aqui o index, ele já vai me indicar aqui qual é o caminho do arquivo index. Por isso, eu acho muito interessante essa opção que nós acabamos de definir, né? Que é o breadcrumbs.enable_true. Uma outra coisa também que eu desabilito é esse parameter hints. Hints é o que? Ele abre uma caixinha, né? Uma caixinha suspensa, então eu acho que isso atrapalha um pouco, então eu vou e desabilito. Uma outra coisa também, que é o suggest.autoimport. Às vezes, quando você escreve um determinado código, o VS Code tenta encontrar um outro arquivo com alguma outra informação que talvez você queira utilizar. Como na maior parte das vezes ele erra, então a gente deixa essa opção também desabilitada. E por fim, nós definimos aqui que o nosso tema, né, referente aos ícones, que é o que nós vimos anteriormente, é o Material Icon Themes, onde ele atribui ícones específicos de acordo com o tipo de arquivo, como nós mostramos aqui, né, anteriormente. Beleza, pessoal? Então, a gente procurou apresentar alguma coisa referente a essa ferramenta que nós utilizaremos como trabalho, que é o Visual Studio Code. Beleza, pessoal? E assim nós concluímos. Um forte abraço, bons estudos, valeu!